Hoje eu quero falar sobre uma frase simples, mas que pode mudar completamente a qualidade de uma conversa. Experimenta inserir num diálogo difícil a seguinte frase: isso deve ter sido muito difícil para você. Essa frase me remete a uma cena da série do The Big Bang Theory. A Amy, a namorada do Sheldon, percebe que ele está diferente e, em vez de pressionar, de questionar ou tentar explicar o que ele deveria sentir, ela diz algo que vem numa direção mais ou menos assim: isso deve ter sido muito difícil para você. E o que acontece ali, para mim, foi muito interessante. Porque ela não resolve o problema dele. Ela não oferece um conselho. Ela não tenta provar que aquilo que ele está sentindo não é nada. Ela não diz, mas olha pelo lado positivo. Ela não exige uma explicação detalhada do fenômeno. Ela reconhece que talvez tenha existido ali um sofrimento. E às vezes é disso que uma pessoa precisa antes de qualquer outra coisa. Alguém que consiga perceber que há algo difícil acontecendo sem transformar essa percepção em invasão. Muita gente acredita que acolher é encontrar a frase certa para fazer o outro melhorar. Mas frequentemente, acolher é não ter pressa de melhorar o outro. Pense em algumas respostas comuns quando alguém nos conta algo doloroso. Tenho certeza que vai vir na tua mente algo assim: ah, tu precisa ser forte, isso vai passar, pelo menos não foi algo pior. Eu já passei por algo muito mais complicado. Mas por que você foi fazer isso? Você deveria ter agido diferente. E o pior é que essas frases, elas até podem nascer de uma intenção de ajudar. Mas muitas vezes elas fazem a pessoa se sentir ainda mais sozinha. Porque antes de ser compreendida, ela já está sendo orientada, corrigida, comparada ou convocada a superar. A frase "isso deve ter sido muito difícil para você", ela faz algo diferente. Ela não afirma que sabe exatamente o que o outro viveu. Ela não toma posse da experiência do outro. Ela se apresenta com uma aproximação cuidadosa. Eu estou conhecendo, sondando o terreno aqui porque eu percebi algo de estranho em você. Repare no "deve ter sido". Não é "eu sei exatamente como você se sente". Porque na verdade não tem como saber. Cada pessoa vive as próprias experiências a partir de sua história lá de trás, de suas feridas, dos seus recursos e daquilo que aquela situação acaba tocando nela em específico, para onde engatilha ela. Por isso que o "deve ter sido" aqui, ele é tão importante, porque ele preserva a humildade. É como dizer assim: olha, eu não estou dentro da tua experiência, mas eu consigo imaginar que isso tenha doído. Isso é empatia. A empatia, ela não é concordar com todas as decisões do outro. Tu até pode achar que alguém agiu de maneira equivocada e ainda assim reconhecer o sofrimento dessa pessoa. Tu pode discordar de uma escolha e ainda dizer: imagino como isso foi difícil. A validação não quer dizer que eu tenho que aprovar. A validação é reconhecer a dor do outro, a dificuldade do outro. E por que isso é tão importante? Porque quando uma pessoa se sente reconhecida, ela costuma ter mais condições de pensar. Antes disso, ela está muitas vezes num estado de defesa. Se eu sinto que preciso justificar a minha dor, provar que ela é legítima ou me proteger de uma crítica, eu não consigo elaborar o que aconteceu. Eu apenas reajo, porque eu fico ali pensando se aquilo que eu estou sentindo é verdadeiro, é legitimado. Acolhimento não elimina o problema, mas pode reduzir a solidão diante do problema. E existe ainda um outro aspecto muito importante. Acolher não é arrancar uma confissão. Às vezes a gente percebe que alguém está diferente e a gente fica meio ansioso. Daí a gente pergunta repetidamente: o que foi? O que aconteceu? Tu tá estranho. Fala comigo. Mesmo com boa intenção, isso pode ser vivido como pressão. Às vezes a pessoa talvez ainda não tenha conseguido colocar em palavras. Talvez ela não queira falar naquele momento. Talvez ela nem saiba exatamente o que está sentindo. Então, uma frase como
Parece algo que foi difícil para você. Se quiser falar, eu estou aqui, vai oferecer a presença e a escolha para a parte do outro. Ela não abandona, mas também ela não invade. Na prática, nós podemos substituir algumas respostas automáticas por formas mais empáticas de presença. Pensa comigo. Em vez de dizer, não fica assim, nós podemos falar algo do tipo, faz sentido que isso tenha te abalado. Em vez de falar, você precisa reagir, a gente pode dizer algo do tipo, parece que você está muito cansado de sustentar isso sozinho. Em vez de, mas por que você não fez outra coisa? Nós podemos dizer algo do tipo, imagino que naquele momento você estivesse tentando lidar com a maneira que você conseguiu. Em vez de dizer assim, mas isso não é nada, tu pode falar daqui a pouco, pelo jeito, isso teve bastante peso para ti. E aqui não se trata de tu decorar frases. Se virar um protocolo vazio, a pessoa vai perceber. Trata de desenvolver uma disposição interna, que é a disposição de escutar, sem transformar imediatamente a dor do outro em algo que tem que ser resolvido pelo teu crivo. Se tu acredita ou não acredita que aquilo é válido de dor pelo outro. E às vezes, a resposta mais cuidadosa não é a mais brilhante, é a mais disponível. Pode ser, sinto muito que isso tenha acontecido com você, não sei direito como lhe ajudar. Também vale lembrar que a empatia exige limite. Acolher alguém não é absorver tudo, não é se responsabilizar por curar a pessoa e não é permitir violência ou abuso em nome da compreensão. Tu pode dizer algo do tipo, eu entendo que isso tenha sido muito doloroso. E também dizer, mas não aceito que você fale comigo dessa forma. Empatia e limite, elas não são opostos. São duas formas de preservar a humanidade em uma relação saudável. Talvez todos nós precisemos um pouco aprender a dizer menos coisas que fecham a conversa e mais coisas que abram espaço. Porque existem dores que não precisam de explicação imediata. Precisam primeiro de alguém que diga, eu vejo que isso foi difícil para você. E às vezes, ser visto assim é o começo de voltar a se sentir seguro para existir. Se você curtiu esse vídeo, se essa mensagem foi importante para você ou para alguém que você conhece, compartilhe esse material com essa pessoa. Eu te convido a curtir esse vídeo, te inscrever aqui no canal. O YouTube já vai te aconselhar para outros 2 vídeos aqui do nosso canal e eu te acompanho num próximo, tá bom? Obrigado da audiência. Até lá.